Finalmente a segunda temporada de Heartstopper está entre nós. E olha, dá até um alívio saber que a série já tá renovada pra sua terceira temporada, porque a gente não vai ter que se preocupar com a possibilidade de um cancelamento, entendeu? Essa série não pode ser cancelada, ela é perfeita, ela vai ficando cada vez melhor, cada vez mais perfeita. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a segunda temporada de Heartstopper, porém com spoilers. Então se você ainda não assistiu a temporada, esse é o seu aviso, vai lá assistir e depois você volta conferir as minhas opiniões, tá bem? Vamos lá! Eu separei alguns tópicos pra gente conversar por personagens e não necessariamente por ordem cronológica dos acontecimentos. Então vai estar tudo meio misturado, mas vai dar certo, eu prometo. E essa é uma temporada muito especial por dois grandes motivos. Eu acho que primeiro, porque a gente tem, ocupando quase metade da temporada, uma viagem pra Paris dos nossos personagens, que traz muitos momentos legais, a gente vai conversar sobre eles também. Mas, além disso, é uma temporada muito importante porque ela se aprofunda nos personagens e ela traz mais maturidade pros dilemas desses personagens, traz questões, aborda questões mais densas, mais profundas e mais maduras mesmo. Então, eu acho que é uma temporada que é realmente uma evolução da primeira. A primeira foi leve, a primeira foi linda, foi fofa, tinha algumas questões mais complicadas, mas, no geral, é uma temporada que apresenta os personagens e que traz bastante leveza para as histórias deles. Já a segunda, ela entende que ela precisa se aprofundar, que ela precisa elevar o nível. Vamos falar, então, pra começar, sobre a El e o Tal, que ganham bastante destaque nessa temporada. Eu acho que é construída aqui uma história pros dois personagens com bastante cuidado. A gente tem a El, que é essa garota trans, e já tinha sido dito pra gente que ela era uma garota trans e que tinha sido difícil pra ela, obviamente, o processo de transição. E aqui a gente conhece mais da personagem, e eu já falei no meu vídeo sem spoilers que eu acho que a série sabe muito bem como dizer pra gente quem é essa personagem. Porque ela não é resumida só ao fato dela ser uma garota transexual, né? Essa segunda temporada, especialmente, traz pra gente os sonhos da El, as habilidades dela mais aguçadas ainda, né, como artista. Ela tá aplicando ali pra uma escola de artes e ela consegue passar nessa escola. Ela ainda não decidiu se ela vai estudar na escola ou não, né? Se ela vai terminar o ensino médio nessa escola de artes ou se ela vai continuar onde ela tá mesmo. Mas a gente vê essa paixão dela pela arte, a gente vê ela fazendo novos amigos e atrelado a isso tem o sentimento que ela tá sentindo pelo Tal, e que ele também sente por ela desde a temporada anterior, né? Só que aqui isso é dito com todas as letras, um admite estar gostando do outro, e mais do que isso, eles não admitem só pra si mesmos ou pra amigos, eles admitem um pro outro. E é muito, muito legal ver esse processo e ver o quanto eles estão inseguros quanto a isso, primeiro porque eles estão na adolescência e é o primeiro contato deles com amor, né, com gostar de outra pessoa. Então é óbvio que isso gera uma insegurança pra todo mundo, mas além disso eles têm ali um medo, um receio de estragar a amizade deles, porque um é o melhor amigo do outro. E aí agora eles estão apaixonados um pelo outro. E eu adoro, vou confessar pra vocês que eu adoro uma historiazinha de friends to lovers, de amigos que se apaixonam. Eu amo. E aí eu amo a história deles aqui. Eu amo como eles começam a se relacionar, como o Tal decide que ele quer fazer um encontro perfeito, e ele fala pra ela que gosta dela e leva ela pra um encontro, mas o encontro não sai exatamente como planejado, as coisas ficam tensas, só que eventualmente eles encontram ali uma forma de fazer esse relacionamento funcionar, né? Eles começam de fato um relacionamento. E o Tal também tem bastante insegurança. E ele tem uma conversa com o Nick no final da temporada que me fez ter bastante empatia por esse personagem e pelas coisas, e pelos erros que ele cometeu não só nessa temporada, mas na temporada anterior também. Porque ele é um personagem bastante difícil, bastante reativo, que não aceita muito bem mudanças. E aí ele diz pro Nick que ele acha que ele é dessa forma, que ele tem medo de perder os amigos, de perder a El, principalmente nessa temporada, porque ele perdeu o pai muito cedo e muito repentinamente. Então isso traz reflexos pra esse personagem. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que eu acho que são dois personagens muito bem construídos e que a série consegue criar realmente uma história pra eles que faz sentido e que acontece naturalmente, né? E eles ficam juntos no final. E eu gostei tanto do apoio também que a mãe do Tal dá pra ele em relação a tudo isso, porque são só os dois, né? Eles perderam o pai, ela perdeu o marido e ele perdeu o pai, né? Então os dois são muito próximos e muito abertos um com o outro. E eu me emocionei bastante. Eu vou chorar aqui de novo também, mas beleza. Com a mãe do Tal super feliz por ele estar com a El, né, e falando, que a El é a menina perfeita pro menino perfeito dela, né, pro filho perfeito dela. Falando nisso, tem um outro personagem que ganha bastante espaço nessa temporada,
que é o Isaac. E ele é um personagem que foi criado pra série e que já tinha sido dito pra gente por fora, e não no roteiro, que ele era assexual e aromântico. Isso já tinha sido confirmado, mas a série ainda não tinha explorado isso. E a série decide explorar isso nessa temporada. Ele tem sim um interesse amoroso nessa temporada, que é o James, que é super querido, um menino bem bonitinho, bem legal, fofo. Só que quando acontece alguma coisa, inicialmente o Isaac tá interessado, ele tá ali tentando entender o que isso significa ou não, e ele acha que é o que ele tem que fazer, né? Tentar ficar com o James. E quando isso acontece, ele não sente nada. E aí é quando ele começa a entender que ele é diferente dos amigos. E aí eu fiquei refletindo muito sobre como deve ser difícil para pessoas que se identificam com essa sexualidade, né, que são assexuais, aromânticos, ace, eu não sei direito os termos corretos, mas tem todos esses termos aí. E eu fiquei imaginando quanto é difícil para essas pessoas, porque quando você... Já é difícil quando você se assume gay, bissexual, ou lésbica, ou algo assim, mas nesses casos já é muito comum, então a gente fala bastante sobre isso hoje em dia, né? É uma coisa que a gente consegue compreender com facilidade, mas não ter sentimentos românticos ou sexuais ainda é um grande tabu na nossa sociedade, não é tão comum. Então imagina para um adolescente que se sente ainda mais diferente dos seus amigos, sendo que os amigos já são considerados diferentes, né? Então ele passa por esse processo aqui, tanto é que ele não consegue direito ainda conversar com os amigos, ele fica bem bravo com os amigos em determinado momento, quando eles estão ali enchendo o saco dele na brincadeira. E eu espero que na próxima temporada ele consiga falar abertamente, ele consiga se entender, né? Porque ele ainda tá passando por esse processo. Inclusive tem uma cena que foi muito importante pra ele, na exposição que a Elle participa, tem a obra dela lá, que inclusive eu não falei sobre isso, mas a obra dela é muito linda. Ela cria ali uma obra que chama, acho que Safe Space, né? Lugar seguro. E é um lugar seguro diante de todas as mudanças que ela passou. E aí é uma pintura... Ai, eu vou chorar! Meu Deus! E aí é uma pintura dela com os meninos, né? Com o Charlie, com o Tal e com o Isaac. Eu achei a coisa mais linda do mundo, porque eles foram esse porto seguro pra ela mesma durante os anos mais difíceis ali de transição e de compreensão dela mesma, né? E, enfim, nessa exposição em que ela apresenta isso, o Isaac vê a exposição de um outro artista que chega pra ele e explica pra ele que a exposição dele vem a partir da experiência dele como uma pessoa assexual e aromântica. E é quando o Isaac começa a refletir sobre isso. Então eu acho que ele tem um longo caminho pela frente, mas eu já gostei da série ter trazido isso pra narrativa desde já, e acho que isso pode vir ainda com mais força na próxima temporada. Vamos falar sobre o outro casal que temos de coadjuvantes, já que nosso casal protagonista é o Nick e o Charlie, né? Tara e Darcy. Também adorei o roteiro delas nessa temporada, né? A trama entre elas, porque é muito diferente da primeira. Na primeira temporada elas aparecem como esse casal de meninas lésbicas que são bastante seguras de si mesmas e que estão ali já com as suas sexualidades bem resolvidas, né? E aí não é mostrado pra gente na primeira temporada que elas têm questões e problemas muito sérios pra resolver. E a segunda temporada vem e diz: tem sim. Tem sim, porque no fundo todo mundo tem, né? E a gente percebe aqui, tudo começa quando a Tara diz eu te amo, mais ou menos ali pra Darcy, e a Darcy entra em parafuso. Não diz de volta, fica fingindo que a conversa não aconteceu. E a Tara, obviamente, fica bastante chateada. Mas conforme os episódios vão passando, né, especialmente no último episódio, a gente entende que a Darcy não disse não porque ela também não ama a Tara de volta. Ela ama a Tara, mas ela é muito insegura e ela acha que a Tara não a ama de verdade porque não conhece o lado ruim dela, né? E esse lado ruim, ele vem das inseguranças que a Darcy tem por conta da relação ruim que ela tem com a mãe dela. Porque a mãe dela realmente não a respeita, não a entende, não a apoia. Inclusive tem uma cena delas no penúltimo episódio, é a última cena do penúltimo episódio, em que a Darcy tá brigando com a mãe, né? Uma cena da Darcy com a mãe dela. E eu gostaria que essa cena tivesse sido mostrada pra gente, porque aparece ali, mas aparece com aqueles elementos que Heartstopper sempre usa pra ajudar a explicar os sentimentos dos personagens, aqueles elementos artísticos mesmo, né, de desenho e tudo mais, que são elementos muito legais e é um recurso muito útil também na série, muito interessante, mas nesse momento eu acho que eu queria ter visto a briga, porque eu acho que poderia trazer mais impacto e mais profundidade pra essa história. E aí ela sai de casa, não dá notícias pra ninguém, não aparece no baile, mas no fim das contas ela é encontrada, ela volta a aparecer e ela encontra os amigos na casa do Nick. E aí a gente tem uma cena belíssima, que também me arrancou assim, ó, lágrimas, e não foi bonito, que é a cena em que começa a tocar Seven. Tá, primeiro só a Tara e a Darcy, né? E aí depois todos os amigos participam ali. E Seven é justamente uma música que tem como uma das suas interpretações, né, a Taylor cantando, Taylor Swift no caso, cantando pra alguém: olha, parece que você não é feliz na sua casa,
mas vem morar comigo, porque aqui a gente pode fazer coisas legais, a gente pode se divertir e você não precisa ficar ali com o seu pai, que é um cara que aparentemente não te ama, enfim, né? Então a Taylor canta isso e uma das interpretações é que ela esteja cantando pra uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E aí que lindo ver a Darcy nesse momento com os amigos sendo a sua família, né? Com os amigos dando esse apoio que ela não tem dentro de casa. Então eu achei que foi assim, ó, perfeito, perfeito. Uma outra personagem que tem se aproximado bastante do nosso grupo protagonista é a Imogen. E eu gostei muito de ver, por exemplo, o Nick conseguindo se assumir pra ela, enquanto ele ainda não conseguia se assumir pra outras pessoas, né, como bissexual, porque ele sentiu confiança nela pra isso, porque eles tiveram uma relação complexa na primeira temporada, eles são amigos há bastante tempo. Só que a gente descobre nessa temporada que ela tá namorando, tá gostando ali do Ben. E o Ben é um personagem que temos que tomar cuidado com ele, né? Não é uma novidade pra gente essa informação. Só que ela percebe que ela não tá feliz, que o Ben se importa mais com o Charlie do que com ela, tá obcecado pelo Charlie, não dá atenção, não é legal com ela. E eu amei a cena dela chamando a atenção dele na frente de todo mundo na viagem de Paris. Achei que foi incrível. E aí ela começa, por conta disso, na viagem em Paris, a se aproximar mais do resto do pessoal. Ela já tinha participado da festa do pijama na casa do Charlie, né? Mas enfim, isso vai se aprofundando. E aí, aparentemente, ela vai ter uma relação com uma nova personagem, que é a Sahar, que foi apresentada nessa temporada, né? Rolou um bypanic ali da Imogen com a Sahar. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não sei se eu gosto muito disso. Óbvio, eu estou aqui pronta pra aceitar a Imogen como uma personagem bissexual, vai ser ótimo também, mas eu acho que ela poderia trazer uma perspectiva interessante sendo a cota hétero, sendo a amiga hétero. Acho que isso poderia gerar dinâmicas interessantes pra série, mas beleza, né? Enfim, quem sou eu? Pode entrar a Imogen bissexual, que eu apoio e aceito sem reclamar. Vamos falar então sobre o Ben, já que eu acabei de mencioná-lo. Ele nessa temporada tenta se reaproximar do Charlie, mas ele diz na temporada pro Nick que ainda tem sentimentos pelo Charlie e que ele tratou o Charlie mal anteriormente porque ele estava passando por um momento difícil. E eu entendo e até acredito quando ele diz isso. Só que não é uma desculpa, né? Não é uma justificativa, mas não é uma desculpa. E aí a gente tem o Charlie sendo obrigado a lidar com isso, porque o Ben chega até ele de uma forma meio encurralando ele ali na exposição da Elle, né, inclusive. E o Charlie diz pra ele, olha, beleza, show, mas eu não tenho obrigação nenhuma de te perdoar. E eu acho que isso é muito importante. Eu até fiquei com pena do Ben nesse momento, porque eu realmente entendo ele ter lidado dessa forma por estar lidando com as suas questões particulares, por talvez viver numa família que não o apoia, não o aceita e ter questões pessoais mesmo bastante complicadas. Mas ele machucou o Charlie e o Charlie realmente não tem obrigação nenhuma de perdoá-lo. Porque dizem pra gente ao longo da vida toda que, a gente precisa aprender a perdoar. Mas às vezes não. Às vezes a gente não precisa aprender a perdoar. Às vezes a gente pode só deixar uma situação pra trás, seguir em frente e ainda assim guardar um pouco de rancor. Porque às vezes a pessoa não merece o nosso perdão. Ou às vezes a gente não tem condições de perdoar essa pessoa. A gente não tá pronto pra fazer isso e tá tudo bem. Outro personagem que também meio que pede desculpas ali, acha que vai ficar tudo bem depois disso, é o Harry, né? E o Charlie diz a mesma coisa pra ele. Não vai ficar tudo bem, porque eu não preciso te perdoar nesse momento. E eu acho que isso é uma reflexão bastante importante também pra gente ter. Só que o Ben, ele diz pro Charlie que ele não vai estar na escola no próximo ano, né? Ele não vai continuar estudando com eles no próximo ano. Fiquei um pouco sem entender. Vamos ver pra onde isso vai, porque eu não acho que o ator sairia da série. Eu acho que ele é bem próximo de todo mundo, gostam bastante dele, então não vejo ele de fato saindo da série, mas vamos ver qual vai ser a história em relação a tudo isso. Vamos agora então falar sobre os nossos protagonistas, porque eu deixei eles propositalmente pro final. Eu acho que a grande questão do Nick nessa temporada é falar sobre a sua bissexualidade, porque ele já se entendeu como um garoto bissexual na temporada anterior, mas agora ele precisa contar pras outras pessoas, né? E é difícil, esse é um momento muito difícil. E é ainda mais difícil por ele se entender como um garoto bissexual. Porque a bissexualidade, ela é um tabu ainda maior do que você ser gay ou você ser lésbica, né? Porque as pessoas duvidam disso, as pessoas querem que você escolha um lado e você não precisa fazer isso. E o Nick passa por essa dificuldade nessa temporada, né? E o Charlie tá ali o tempo todo dando apoio, dizendo pra ele que tá tudo bem, pode demorar o tempo que demorar, sem apressá-lo, né? E tentando ser o namorado mais incrível que ele puder ser. E os dois são uma fofura nessa temporada, eles têm cenas muito bonitas.
Eles estão muito apaixonados. Tem algumas cenas, inclusive, que eu pensava assim, meu Deus, parece que eu estou invadindo a privacidade de um casal. Tô sentindo até uma vergonha de estar aqui invadindo essa privacidade, de tão românticos que eles estavam nessa temporada. Inclusive, eles chegaram também a me irritar em alguns momentos, porque no início da temporada, principalmente, o Charlie tá ali deixando as atividades da escola de lado, negligenciando seus estudos, e eu comecei a ficar irritada, porque, né, não é o certo, mas estamos falando de adolescentes, e adolescentes normalmente fazem isso, né? Não são muito responsáveis e tá tudo bem, faz sentido dentro da história. Só que logo a gente entende que não é só isso, que o Charlie também tá revisitando seus próprios traumas, porque ver o Nick preocupado em assumir a sua bissexualidade e também o próprio Charlie pensando nas consequências disso, em como vai ser esse processo, tudo isso faz com que o Charlie reviva a sua experiência. Então, como foi quando ele foi obrigado a se assumir? E aí, a gente sabe que isso foi horrível, isso é dito de novo pra gente, né? O Charlie diz e o Tal também relembra o quanto foi difícil, o quanto foi ruim. A própria Tori também fala sobre isso nessa temporada, tá ali, sempre nas entrelinhas e às vezes nas linhas principais também, o quanto o Charlie sofreu. E aí, em determinado momento da temporada, o Charlie inclusive conta pro Nick que as pessoas chamavam ele de nojento na cara dele, que foi muito, muito difícil e que ele começou a acreditar no que as pessoas falavam sobre ele. E aí fica bastante claro, eu diria, que o transtorno alimentar que a gente descobre que o Charlie tem, que a gente tá descobrindo que o Charlie tem muito a ver com isso também. Porque é o Nick quem percebe que o Charlie come pouco ou não come nada. Inclusive, na viagem pra Paris, o Charlie chega até a desmaiar no Louvre. Então, vai ficando cada vez mais claro pra gente que o Charlie tem um transtorno alimentar, que ele não tem compreensão sobre, que as pessoas ao seu redor também não têm compreensão sobre, que é o Nick quem tá percebendo. E assim como acontece nas HQs, a terceira temporada deve se aprofundar nisso, né? Deve trazer isso pro centro. Eu achei que já fosse acontecer nessa segunda temporada, mas eu acho que foi bom eles terem guardado pra uma próxima temporada, porque a gente acabou focando na bissexualidade do Nick, né, nas dificuldades dele em relação a se assumir pras outras pessoas, e aí eu acho que tudo no seu tempo mesmo, acho que é bom dar tempo ao tempo pras histórias. Então na próxima temporada a gente deve ver isso com certeza, e acho que vai ser um processo bastante delicado e bastante complicado, porque não é fácil, né? Não tem como ser fácil. E ele vai ter que entender o que ele tem, né? Entender esse problema que ele tem com a comida através da ajuda do Nick, do seu namorado. E eu tô animada pra ver como a série vai abordar tudo isso. Mas eu quero aproveitar que eu mencionei o Louvre agorinha e fazer um adendo pra gente conversar um pouquinho sobre a viagem pra Paris, que era algo que todo mundo tava muito animado pra ver, né? Que acontece nas HQs e que traz pra gente muitos momentos bons e a série aborda e adapta com maestria. Tem muita coisa muito legal. Tem a festa de aniversário da Tara, tem o beijo da Ellie e do Tal no Louvre, tem a cena do chupão do Nick no Charlie, os dois começando ali a ter desejos sexuais, bem com calma, bem devagar, porque eles ainda são muito novos, né? Mas imagino que no futuro isso comece a ser uma questão mais presente pra eles, mas por enquanto eles estão só começando bem no início a explorar esses sentimentos. A gente vê também os amigos se divertindo pra caramba na viagem e se aproximando, formando mesmo um grupo de apoio, e é muito legal. A gente também vê na viagem os professores, o Sr. Farouk e o Sr. AJ, é assim sobre o nome dele? Acho que é. Tendo um relacionamento, ficando. E aí eu acho que eles também vão precisar lidar com isso, porque no final, né, no episódio do baile, o AJ convida o Farouk pra um encontro. E aí eu acho que é muito legal os nossos personagens terem esse exemplo, terem também exemplo da treinadora de rugby, que são adultos que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que já passaram pelo que eles estão passando e que podem ser essa referência, essa inspiração, esse apoio. Acho que é muito, muito legal. Mas enfim, voltando a falar rapidinho sobre a bissexualidade do Nick, ele precisa lidar com várias questões aqui, né? Ele precisa se assumir pro irmão, na verdade o irmão acaba obrigando ele a se assumir porque fica entrando no quarto dele, encontrando as coisas com o Charlie, e ele dá muito trabalho pro Nick, né, porque ele é um grande babaca. Nossa senhora, mas eu amei ver a Tori dando um fecho nele, fortíssimo. Ela realmente botando ele no lugar dele, foi tudo no jantar que a mãe do Nick organiza pra família do Charlie, que também tem o pai do Charlie ali, né? E eu, inclusive, queria ver mais dessa personagem. Eu acho que a Tori tinha que ter mais destaque, tá mais presente. Espero que isso aconteça no futuro. E aí, obviamente, o Nick também precisa lidar com se assumir pro seu pai. Só que o grande problema, a grande questão é que o pai é extremamente ausente, né? Então, no fim das contas, ele nem se importa muito, ele não acha ruim o filho ter um namorado, ele até apoia o Nick, mas ele já não dá apoio de forma geral pro Nick. Então, o apoio que ele dá nisso
não faz tanta diferença. O Nick percebe que ele não se importa tanto assim com a opinião do pai, porque o pai só o decepcionou ao longo da vida. E o pai diz ali que quer tentar ser mais presente, melhorar, mas não sei se ele vai conseguir fazer isso, né? A gente vai ter que esperar pra ver se a série vai trazer de volta esse personagem e trabalhar mais essas questões. Mas, então, o Nick, que já tinha se assumido pra algumas pessoas, pra além do grupo de amigos deles, na viagem pra Paris, decide se assumir pra todo mundo através do Instagram, pouco antes do baile. E é óbvio que isso causa medo nele e é óbvio que tem reações um pouco estranhas e complicadas. Ele precisa entender que nem todo mundo vai apoiá-lo e abraçá-lo e acolhê-lo como a sua mãe fez e como o grupo de amigos deles também fez, né? Mas ele tem pessoas que o recebem bem. Tem alguns amigos do rugby que falam pra ele que tá tudo bem, que eles estão ali pra apoiá-lo e que eles ainda querem ser amigos dele. E eu gostei muito, achei super importante. Então, no fim das contas, o Nick teve sim um processo de se assumir muito mais tranquilo e melhor do que do Charlie, o que é bom, porque a gente não quer que esses personagens sofram, né? A gente sempre espera que isso não aconteça. E aí a cena final da temporada é os dois quase dizendo, o Nick e o Charlie, né, quase dizendo eu te amo um pro outro, mas segurando antes disso acontecer, das duas partes. Isso vai ficar pra próxima temporada, e também acho que vai ser bem legal, porque é muito complexo perceber na adolescência que você tá apaixonado por uma outra pessoa, que você ama uma outra pessoa, né? É a primeira vez deles pra essas coisas, pra esses sentimentos. Então é óbvio que não vai ser tão fácil e tão simples assim, mas eles estão apaixonados um pelo outro, é recíproco e vai dar tudo certo, graças a Deus. Pra finalizar esse vídeo, eu só queria pontuar de novo quanto Heartstopper é uma adaptação perfeita, que sabe exatamente o que precisa manter, e aí quando é pra manter, mantém cena por cena, mantém diálogo por diálogo, igualzinho às HQs. E é muito legal observar isso, né? Olhar pra uma cena e falar, nossa, tá igual ao que ela é na HQ. Mas é uma série que também sabe o que precisa acrescentar. Não é sobre mudanças, essa é uma série que realmente entende que a história já é muito boa por si só e que o público quer ver exatamente a história como ela é. Mas é uma série que entende que a sua história vem de uma HQ e que HQs são mais concisas, então precisa acrescentar histórias pros personagens, dar espaço pra personagens que não tem tanto espaço assim, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, e que faz isso muito bem, que sabe exatamente como fazer essas coisas todas funcionarem. Então temos mais uma temporada incrível de Heartstopper e tenho certeza que a terceira vai ser também. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam dessa temporada pra gente continuar conversando. E eu quero saber quais foram os momentos favoritos de vocês, o que é que vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram, pra gente continuar mesmo falando um pouco mais sobre essa série que é uma das melhores dos últimos tempos, porque ela é leve, ela é fofa e aí ela consegue ser também madura e complexa e profunda nessa segunda temporada. Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, é muito importante pra mim. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!